Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Terça-feira, 5 de agosto de 2014, aconteceu do dia 20 ao dia 25 de julho, em Rondônia, um evento que uniu aí o Congresso Nacional da Juventude em Espigão do Oeste, em Rondônia. Quem está conosco na manhã desta terça-feira é o pastor Márcio Frank, da paróquia Teutônia Centro. Afinal de contas, aqui do município de Teutônia também tivemos jovens integrando essa programação da IECLB. Pastor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, prezados ouvintes, tudo bem? Tirando o frio. Tirando o frio e o calor, né, de domingo. E o calor. É, o armário que fica bagunçado, né, as bermudas e as camisetas, mesmo espaço com os blusões e as mantas, né? Com certeza. Sem dúvida. Bom, pastor, a gente fala aqui tantas vezes da importância do jovem no campo, do jovem nas nossas comunidades, e não pode ser diferente também nas nossas comunidades, que tem como base a religião, né? A igreja evangélica também ajuda nisso, a igreja católica faz muitos movimentos com jovens também, e acima de tudo esse congresso que teve aí em Rondônia. O senhor esteve lá, trabalhasse em Rondônia durante 3 anos, é isso? Isso. Primeiramente, Marcos, agradecer pela oportunidade de a gente poder também expressar a nossa opinião e também a alegria de estarmos juntos com estes jovens neste trabalho tão especial e tão importante na vida e também na comunidade hoje. Estive ouvindo antes tua palestra aqui, teu comentário sobre a dificuldade agora de você conseguir segurar a educação nas salas de aulas, com agora esse conselho liberando, né, ou proibindo você tirar alunos que extrapolam na sala. E eu digo a ti, Marcos, o seguinte, também aos ouvintes: o jovem de hoje, ele tem uma preocupação muito grande com essas decisões. E quão importante é você reunir eles na igreja, na escola, e chamá-los para esta conversa. E eu tive a oportunidade de agora, durante o dia 20 ou 25 de julho, estar junto com 958 jovens de todos os lugares do Brasil, do Nordeste, Sudeste, também aqui do Sul, muitos. E o que me chamou a atenção, quando foi perguntado a eles qual é a sua maior preocupação com a sociedade, com o mundo, com a fé hoje. E a resposta foi tentar encontrar uma solução para resolver os problemas. Ou seja, querem ser chamados a participar. Eles querem ser chamados para participar, mas, no entanto, eles se sentem fracos ainda para tal. Sem lugar, sem perspectiva muito grande, mas eles não vão desistir. A ideia é essa. Então, talvez seria interessante dizer qual foi o tema deste nosso encontro lá na Rondônia. O tema foi Geração JE no Mundo. O que é este JE? É Juventude Evangélica. Então, gerar ação neste mundo. E aí estávamos apoiados sob um tema bíblico de Atos 17, 28, que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele também somos geração. Então, esta preocupação com o mundo, do jeito que as coisas estão, sabemos que não vamos longe. Falamos de clima, falamos de política, falamos de economia e muito também da nossa fé. A gente vive num momento, pastor, o senhor há de concordar comigo ou não, tanto faz, mas que a gente recebe as coisas muito formatadas, né? Desde as nossas crianças na escola, quando entram, já recebem aquele pacote, o pacote de educação, nas nossas famílias, o pacote da fé que vem, parece de cima para baixo, o pacote das nossas comunidades católicas, evangélicas, enfim. Parece que vem tudo muito formatado, e eu acho que esse assunto que o senhor falava é de fundamental importância. Chamar o jovem, tem que se interessar por participar das coisas da nossa comunidade, a fé tem que ser debatida também. É mais ou menos por aí que encontros como esse têm a sua rota? Com certeza. A fé, por ela ser um tanto abstrata, ela gera uma discussão diferente do que quando você tem algo bem concreto nas tuas mãos. Mas ela, ao mesmo tempo, ela te faz pensar em objetivos, ela te faz pensar em sonhos que, num primeiro momento, podem ser impossíveis. Mas lá na frente, você, com a união, com o grupo, com todos engajados, a gente consegue chegar lá.
Então, esse trabalho da igreja, Marcos, é muito importante, e esse congresso, mais uma vez, nos mostra que nós temos sim esperanças, nós temos sim futuros líderes capazes de mudar esta realidade que tanto hoje nos preocupa, tanto politicamente, tanto economicamente, né? E inclusive a questão do clima, né? Aquecimento global, tudo isso foi falado. Então nós temos sim pessoas nas quais a gente pode acreditar, pode sonhar e também, por que não, se unir e trabalhar junto. E como fazer para buscar isso nos jovens? Nós somos hoje, nós jovens, somos tão fuzilados por informação de todos os lados, internet, a TV, a rádio, a jornal. Às vezes falta um pouco do tempo para a fé no jovem também, pastor? Falta, Marcos. Este foi um dos grandes assuntos também, né? A questão, então, hoje da mídia. A gente é bombardeado por tantas informações e você não sabe mais o que peneirar, o que usar e o que não usar, né? Então foi usada essa parte também e chegou-se à conclusão de que nós, eu me coloco nessa parte já, eu nasci nos anos 70, mas ainda me considero jovem. Mas, claro. Nós, como pessoas que estamos à frente de grupos e de comunidades, qual é a nossa proposta ou qual é o nosso objetivo, então? É você tentar não incutir, como falaste antes, de cima para baixo, mas tentar orientá-los e dizer, olha, tem algumas coisas que a mídia traz que nós precisamos segurar. Tem algumas coisas que nós não precisamos. Valores, a família. A família foi algo, assim, que perdeu, daria para dizer assim, a sua característica nos últimos anos e que dificilmente nós vamos conseguir recuperar. Vou citar alguns exemplos. A refeição em torno da mesa, a oração antes da refeição, a conversa, o diálogo. Como vamos fazer hoje durante o dia? Quem vai fazer o quê? Aonde vamos? Agora, isso conforme a família vai, né, pastor? É difícil porque, por exemplo, eu tenho na casa dos meus pais hoje, a família se reúne agora só nos domingos. Cada filho está numa cidade. Sim. E nos domingos. A minha mãe mantém a tradição da oração, minha mãe e meu pai mantêm a tradição da oração sempre. Agora, já ficou restrito aos domingos. Quando eu era pequeno, era todos os dias. Exatamente. Agora. Então, tem que ter uma adaptação também, né? Essa mudança, né? Então, se eu me lembro, quando eu fui criança, a mãe vestia a gente para ir no culto, para ir fazer uma visita. Hoje as crianças vestem os pais. Hoje as crianças dizem qual celular usar, que cor de roupa, né? E tudo isso. Então é muito diferente. Mas eu acho assim, Marcos, o contraste com a Rondônia e o Rio Grande do Sul precisa talvez ser ressaltado aqui, né? Falaste antes, eu tive a experiência de trabalhar 3 anos na Rondônia. Então, muitas pessoas aqui do Sul me perguntam, tem muito mato ainda? Tem onça? Tem tigre? Não tem. A cidade onde eu trabalhei, em Cacoal, tem 120 mil habitantes. É uma cidade com 3 universidades, federal, estadual e particular. Tem 3 hospitais. Então é uma cidade assim em pleno desenvolvimento e uma educação também muito boa. Só que a Rondônia, ela tem algumas coisas, algumas peculiaridades que nós aqui no Sul não temos. Por exemplo, nós temos aqui tradições, culturas bem definidas. A Rondônia é o único estado do Brasil que não tem cultura própria. Por quê? Porque toda ela feita, toda a Rondônia é de gente de fora. Tem paulistano, tem carioca, tem gaúcho e muitos capixabas. Tem uma identidade. Exatamente. Eles não podem dizer hoje, isso aqui é nosso. Ou vem do Rio Grande do Sul, ou vem de São Paulo, ou vem de Minas, ou vem da Bahia, ou do Espírito Santo. Então, a igreja luterana, propriamente dita lá, ela é formada 99% por capixabas. Então, a cultura de fé é muito diferente da nossa. E aqui acho que cabe ressaltar a importância deste congresso em Espigão do Oeste. Por quê? Porque o nosso jovem tem uma forma de viver a sua fé. Indo ao culto 2 vezes por ano, tá bom. Exatamente. Isso se o pai e a mãe ainda puxarem bastante a orelhinha de manhã cedo. Lá na Rondônia, não quero dizer que é melhor ou pior, mas lá o pessoal não falta nos cultos. O pessoal tem uma dedicação muito grande. Então, por alguns motivos também, o culto é uma das atrações mais importantes que acontecem durante a semana. É no culto que se anuncia também as questões do posto de saúde, da comunidade, né? Quem está doente, quem não está, o que vai acontecer naquela linha, naquela semana.
Então o pessoal não quer perder isso, porque tudo é longe. Então, para ter uma ideia, em Cacoal eu tive 18 comunidades e 346 famílias. Aqui eu tenho 2 comunidades e mais de 1000 famílias. Então a diferença, a realidade é outra. Lá a gente corria, estava sempre em cima do carro, indo de uma comunidade para outra. E aqui a gente está sempre no escritório, pensando e elaborando. E aqui se tem a preocupação talvez mais com a vida da comunidade. Agora, o próprio pastor, eu tenho experiência, eu tenho um tio meu que mora em Tocantins, minha família é católica, meus pais foram para lá uns anos atrás e falaram exatamente isso que o senhor está falando. Exatamente isso que o senhor está falando, embora seja da igreja católica. Mas o pastor e o padre na região norte do país, parece que eles são mais ligados com a política do município, eles são mais ligados com outros membros do município também. Tem essa coisa lá em Rondônia também, de passar pelo culto, passar pela comunidade. Como o senhor disse agora, todos os recados, avisos, enfim, tem essa diferença. Aqui na região a gente fica preocupado talvez com as questões bem da comunidade, né? A gente tem um poder público bem constituído. Agora lá para o norte parece que esse poder público se confunde com as autoridades religiosas, né, pastor? Isso é bem característico de lá, né? Tanto é que hoje o prefeito de Cacoal é um padre, né? Ele assumiu, ele vai agora está no 2º mandato dele e a gente teve essa oportunidade de se envolver com a política. Muitas vezes por semana eu passava na prefeitura para falar com o secretário, para assessores e tal, para pedir ajuda para as nossas comunidades, porque nós não temos lá comunidades estruturadas como temos aqui. Nós temos uma necessidade muito grande da região do sul, sudeste, até hoje ainda enviar ofertas, ajudas para as comunidades, por serem pequenas. Às vezes temos comunidades com 3 famílias, 4. Imaginemos nós aqui com 4, 5 famílias mantendo uma comunidade. É impossível. Então, até hoje a gente ainda ajuda. E esta realidade, este nosso jovem daqui viu. Então, quando chegamos lá no congresso, nós fomos surpreendidos por um sorteio, porque a IACLB tem 18 sínodos, ou seja, Vale do Taquari é um. Temos aqui o Nordeste Gaúcho, que é a Serra, temos o Vale dos Sinos, né? Então, são 3 sinos que eu citei agora, mas são 18 ao todo. Chegamos lá, teve um sorteio, e o nosso sínodo foi sorteado para não ficar em escolas, na APAI, ou ali mesmo na comunidade alojado, mas nós fomos sorteados para sermos alojados em casas de família. Foi uma experiência fantástica. Choque de realidade, né? Choque de realidade. Cultura pomerana, e aí você chega lá, em vez do chimarrão de manhã cedo, tem o café doce. Cafezinho. Aí, 10 horas, as famílias almoçam. 1 hora, eles tomam café e de noite jantam. Então é uma realidade, forma de conversar, forma de encarar a realidade totalmente diferente. E lá no norte é 12 horas de sol e 12 horas de lua, né? Exato. Ou seja, 6 horas da tarde é noite, né? Basicamente. Um pouquinho mais tarde. É 6h30, 6h30, 15 para 7. E é o ano inteiro assim. É o ano inteiro assim. Não muda, como aqui, às vezes 9 horas da noite ainda tem sol e depois 5 da tarde já está escurecendo. Exatamente. Né? Agora, pastor, o que agrega para esses jovens que estiveram lá? Aqui da nossa comunidade foram 40 jovens do sínodo, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Exatamente. Isso. E aqui da nossa comunidade? De Languiru foram 6. De Languiru foram da 6, comunidade evangélica, 6 jovens. O que agrega uma experiência como essa para os nossos jovens? A gente fala da importância de manter... A gente quer a renovação dentro das nossas comunidades católicas e evangélicas, é tão necessária como a renovação do jovem no campo, como a renovação dos jovens nos grandes centros. O que agrega para os jovens que participam desses eventos essa experiência? Eu sempre acho o seguinte, você tem que ter um lugar onde você começa a projetar a sua vida, a sua fé. E a comunidade, ela é o ponto de partida onde você talvez pode se tornar alguém da diretoria, um líder, ou você pode desenvolver os teus dons a partir de um congresso que nem este. Então, durante a viagem, na volta, compartilhando experiências, a gente fazia essa pergunta: valeu a pena? Por que você foi? Cruzar o Brasil? O que isso vai te trazer de novo, né? E o pessoal dizia o seguinte: eu perdi minha vergonha, eu aprendi uma cultura diferente, eu tenho anseios diferentes a partir de agora na minha formação
na escola ou até mesmo aqui na comunidade. E a gente também, não que obriga, mas a gente compromete o jovem e diz, olha, a partir de agora, você que foi ao congresso, você tem a incumbência de trazer o que você viu e aprendeu lá. Para os demais que ficaram, nós temos um grupo de jovens aqui de 20 pessoas, 25 em Languiru, e mais um grupo de 15 pessoas na Boa Vista. E grande parte não foi. Então, o que agrega a eles? Eu acredito que a formação, de fato, e conhecer uma realidade bem diferente da nossa. Muito bem, por falar em Boa Vista, pastor, para nós fazermos aqui o nosso encerramento, tem evento na comunidade de Boa Vista, deixa eu abrir aqui, a comunidade de Betânia, tem festa do jubileu de confirmação, é isso aí? Isso, domingo. Nos próximos dias, domingo agora domingo, já Dia dos Pais. O início às 9 horas com culto, homenagem aos jubilares e almoço no Salão da Comunidade. À tarde tem reunião dançante com a banda Quinteto da Harmonia, cartões à venda no valor de 25 por pessoa, com direito a 5 rifas, concorrendo aos prêmios de quinto lugar R$50, quarto 100, terceiro 200, segundo 300 e o primeiro lugar um salário mínimo. Isso, então... É uma oportunidade, esses próprios jovens têm a oportunidade de viver esse espírito comunitário nesse evento agora de domingo também. É Com isso? certeza. Então, daria aqui para estender o convite a todos, não só membros da comunidade, também membros aqui de Languiru, da comunidade católica, a toda a comunidade. Quem quiser estar presente, então domingo é um dos eventos top da comunidade durante o ano, e a gente então quer deixar este convite, mas não deixem de reservar o seu almoço com a diretoria ou comigo até sexta-feira, para a gente também poder se organizar melhor. Tá certo, importante. Colégio Teutônia, especializações de nível técnico. É no Colégio Teutônia, educação para a vida toda. Agradecer aqui a presença do pastor Márcio Frank, que esteve conosco na manhã desta terça-feira. É sempre um bate-papo muito agradável. Esperamos que possa retorná-lo, que a gente possa aí desbravar assuntos não só de religião. Quando a gente fala em padre ou pastor, eu fui seminarista há 2 anos, pastor, então eu abri meus horizontes quando se fala no padre ou no pastor. Acho que devem participar muito mais da comunidade pelo que viveram na sua formação, e me parece também que nos últimos anos tem acontecido isso nos padres, como a gente acompanha com a comunidade católica, mas o pastor também cada vez mais presente na nossa comunidade, no dia a dia, na rua. Acho que é importante isso também, né? Com certeza. Nós temos alguns tabus a serem quebrados, né? O pastor ou o padre eram aquelas pessoas que talvez... só se via no altar. Exato. Talvez bom dia, boa noite, deu, né? Então eu tenho comigo assim, e eu sou um dos que hoje moram em Languiru. Apenas a minha função é ser pastor. Então, quanto mais próximo, mais junto da comunidade, mais você consegue sentir suas alegrias e também as suas dores, né? Então, mais você consegue ajudar essas pessoas. Então, eu não consigo ser alguém diferente, eu sou alguém deles. Então, isso eu acho que é muito importante para também o anúncio da palavra. Tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Até a próxima oportunidade. Obrigado, prezados ouvintes, e até a próxima. Muito obrigado.